trazer para a igreja, que esta palavra ela venha falar conosco, mas que nós não ouça essa palavra e saia daqui apenas com ela no nosso ouvido, mas que nós leve para o nosso coração. Que tudo que nós ouvimos aqui nesta casa, queridos, que nós leve para casa e nós coloque em prática. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Pode acontecer de você vir na igreja e a pastora pregar e você dizer: a palavra hoje não falou comigo. Mas acontece que durante a semana acontece alguma coisa que você vai lembrar: a pastora falou, tem uma chave nesta palavra. Porque Deus, nós não subimos aqui, né, na área de qualquer jeito, nós oramos, porque nós não sabemos quem vem aqui. Então Deus sabe o que cada um de nós vamos precisar. Então nós precisamos comer esta palavra, porque palavras são chaves que nos dão acesso a trilhar o caminho que Jesus tem para nós. E a palavra desta noite vai falar sobre aquela passagem que Jesus acalma a tempestade. E ela vai dizer assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com Jesus seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. Passemos para o outro lado da margem. E partiram. E navegando, eles adormeceu. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a Jesus, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e se fez a bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às águas manda e lhe obedecem? Pode fechar os seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, eu vou pedir para você se colocar de pé um pouquinho. E eu vou pedir para você fazer um pouco diferente essa noite. Quero que você coloque a mão no seu coração e que você comece a falar com o Senhor. Eu quero que você comece a falar com Ele. Eu quero que você comece a pedir para Ele aquilo que você quer para a sua vida. Você sabe o que você precisa. Meu amado, tu conhece a tua noiva, meu amado. Fale com Ele, querido. A palavra dele pode trazer essa paz. Clame. Clame, abra a tua boca. Abra a tua boca, Ele está aqui. Ele quer ouvir você falar essa noite. É declarando o nome dEle que nós sentimos a presença. É declarando o nome dEle que os vícios cairão por terra. Clame. Nós clamamos a tua presença, Senhor. Nós clamamos a tua palavra se manifestando aqui, Jesus. Nós clamamos a tua verdade se estabelecendo, Jesus. Nós clamamos para que o maná que tu preparou para esta noite venha, Senhor, nos alimentar, Senhor. Ah, Jesus, incendeia a tua casa. Ah, meu Deus, é o teu nome que tem poder. É o teu nome, Pai, que vai falar conosco esta noite. É Ele, queridos. É Ele está aqui essa noite para falar comigo e com você. Abra a tua boca e glorifique. Abra a tua boca e adore. Abra a tua boca. Não deixa este lugar
ser um lugar de um cenário morto, mas traga vida para esta casa. Traga vida através da tua adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, amém, queridos. Meu Deus. Você pode se assentar glorificando a Ele. É esse nome. É esse nome. É essa presença que vai nos contagiar. É essa presença que nós podemos sentir agora, que vai nos convencer daquilo que Ele quer falar comigo e com você essa noite, amém? Quantos já sentiram a presença do Senhor? Ela é real. Glória a Deus. E eu quero falar, é uma palavra muito simples, mas bem pontual. Eu quero falar de algumas atitudes que nós precisamos ter para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Coisinhas tão pequenas que passam desapercebidas. Atitudes que nós precisamos, e nesse texto que nós lemos, ele vai mostrar o porquê que nós temos que ter essas atitudes. Nós precisamos entrar, passar e usar. Pastora, não estou entendendo nada, você vai entender. A seguir o texto que nós lemos, logo a seguir, mostra que havia algo muito sério do outro lado da margem. Logo após o texto que nós lemos, vai falar de um endemoniado de Gadara. Era algo muito sério. Essa viagem dirigia os discípulos. Eles não estavam indo para qualquer lugar. Eles estavam indo para uma terra que era de Gadara, aonde tinha um demônio que há muito tempo vivia naquela cidade. Um homem endemoniado. Um homem possesso de muitos demônios. Esse homem, ele não andava vestido. Ele não vivia em casas. Aonde esse homem vivia? Nos sepulcros, nos cemitérios. Então, a viagem dos discípulos, ela tinha um propósito. Havia um propósito. Então, aqui nessa história, nós já entendemos o motivo daquela grande tempestade. Porque do outro lado da margem, havia um grande propósito. Porque do outro lado da margem, havia um problema muito sério, que ninguém dava conta daquele problema. Porque a palavra, nós lê esse texto aqui, que fala desse endemoniado, vai dizer que ele vivia nu. Ele vivia, ninguém conseguia prender ele. Quando eles pegavam ele, acorrentavam ele, corrente nenhuma segurava ele. Então ninguém podia com aquele homem, porque não era apenas um demônio, era legiões de demônios. Então havia um grande propósito. E o texto se inicia dizendo o quê? O texto que nós lemos chave. E aconteceu que naqueles dias entrou Jesus num barco com seus discípulos. Naqueles dias. E aqui nós já entendemos que existe dias específicos para a nossa vida. Aqui nós já temos que entender, igreja, que existe etapas na nossa vida. Que existe processos na nossa vida. Ninguém nasce grande. Aqui nós já precisamos entender o porquê que às vezes talvez você pode dizer assim: por que quando eu cheguei na igreja era tudo tão mais fácil? Quando eu vim para a igreja era mais fácil, porque você estava no primeiro amor. Porque o Senhor estava lapidando, trocando as vestes, irmã. Sabe?
pegando, sabe quando o pastor pega aquela ovelhinha machucada, vai só cuidar dela, tirar os carrapichinhos, cuidar, lapidar. Nós viemos para Jesus e Jesus faz isso conosco. Ele nos abraça, Ele coloca óleo nas nossas feridas, Ele cuida de nós, mas daí chega um momento que é através de nós. Aí chega um momento que Ele está preparando nós para passarmos para outro lado. Então o que acontece? Chega um dia que as coisas vão, Ele olha e vê que nós estamos prontos para mudar de nível. Aí a coisa já não fica mais tão fácil assim. Aí a coisa já muda. Os dias, eu quero que você entenda por que tem dias mais difíceis, tem lutas mais difíceis. Porque é um degrau de cada vez. Eu venci um e vem outro. E o texto então se inicia dizendo que naqueles dias, então, os dias para qual o Senhor nos chama para cumprir o propósito dEle. Então chega um certo dia, o Senhor nos lapida, nos coloca vestes novas. Ele olha para mim e para você e diz, aquele lá, ele está preparado, eu vou enviar, né? Eu vou convidar para entrar no barco, para nós prosseguir, para nós fazer algo, para nós entrar, passar para outro lado. E nós entramos nesse barco. E nós dizemos sim para o chamado do Pai. E às vezes, quando nós decidimos entrar nesse barco, é quando as tempestades se levantam. É quando ventos vêm de toda parte. Que tem hora que não cessa de um lado, e quando ou às vezes cessa daqui, quando nós vimos já vem outro de lá. Cessou aquele de lá, quando nós vimos vem de outra parte. Só que o que nós temos que entender? Que nós não estamos sozinhos nesse barco. Nós temos que entender que não foi o homem que convidou nós para entrar nesse barco. Nós temos que entender que nós não entramos em qualquer barco. Nós entramos num barco que o comandante, ele sabe o que vai ter lá na frente. Nós entramos num barco que ele, ainda que haja tempestade, dificuldade, medo e dúvida, mas ele está ali, ele não desampara. Ele diz, passemo-nos para o outro lado. Quando o Senhor convida, o convite para entrar nesse barco, não é para ficar de braços cruzados. O Senhor, Ele não nos convida para entrar num barco, para ficar de braço cruzado, querido. Lamentando, murmurando, temendo, achando que vai perecer, achando que a água entrou e o barco vai afundar. Não, passemos para o outro lado. Ele não disse, vocês vão passar para o outro lado. Passemos. Eu não sei como está esse barco. Eu não sei como você está nesse barco, que você foi convidado pelo Senhor e que você entrou. Talvez você está dizendo, eu estou sozinho. Talvez você está dizendo, eu vou perecer. Talvez chega dias que você abre o teu olho e você diz, o que vai ser de mim agora? Passemos para o outro lado. O que vai ser de você agora? A voz do Senhor é passe, é prosseguir. Ele nos chama para isso. Não para ficar com medo, porque a palavra diz que Ele não deu espírito de medo. Ele não nos chama para ficar de braço cruzado temendo, não, porque Ele nos chama e Ele nos diz que Ele não deu espírito de medo. Pastora, mas eu tenho medo. Mas esse medo não vem do Pai. O Pai está com você. O Pai está comigo. Pastora, está difícil nesse barco. Está difícil nesta caminhada. Eu sei que tem algo do outro lado, mas as minhas forças estão enfraquecendo, pastora.
Ele te trouxe aqui para dizer: passemos. Ele te trouxe aqui para dizer: nós estamos juntos. Ele está junto, Ele vai à frente. E a palavra vai dizer que o que eles fizeram? Eles entram. O que é o segredo? Entrar. Porque se fosse um convite de qualquer um, se fosse um chamado qualquer, se fosse algo que não tivesse sentido, mas não, é um convite do Mestre. É um convite daquele que se entregou numa cruz por mim e por você. E esse convite não é um convite natural, é um convite para ganhar almas para Jesus. É um convite para fazer a diferença. Então, o segredo é entrar nesse barco. E ter na nossa mente que nós precisamos passar, que nós precisamos avançar. Eles entram naquele barco. E o que é que a palavra vai dizer? Eles partiram. Afinal de contas, quem que chamou? Jesus. E eles partiram com o propósito de passar para o outro lado. Não, o Mestre nos chamou, nós entramos aqui, Ele disse que nós vamos passar, e nós vamos, o propósito era passar para o outro lado. Só que, na mente deles, ainda mais que Jesus estava naquele barco, eles não esperavam se deparar com uma tempestade. O propósito era passar. E eles se deparam com uma grande tempestade, que é o que acontece com nós. Nos levantamos, entramos, dizemos sim e prosseguimos. É ou não é, queridos? E vamos, está tudo muito bem, tudo uma bênção. Daqui a pouco se levanta aquela tempestade. É isso que acontece. É palavra, aconteceu com os discípulos. E o mais importante, Jesus estava naquele barco. Jesus estava naquele lago. Jesus estava ali. Às vezes tem tempestade que acontece dentro da igreja. Algo que acontece e muitos já pensam, mas Jesus não está lá. Jesus está no barco, querido. Jesus, Ele está sempre conosco. Eu quero que você entenda que quando Jesus nos chama, quando Jesus nos escolhe, Ele não nos abandona. Sabe quem que abandona? Nós. Jesus não nos abandona. Primeiro, que eu quero que você entenda, não é nós que aceitamos Jesus, Ele nos aceitou. Eu aceitei Jesus, não, Jesus de braços abertos. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele nos aceita como nós estamos. Não olha a cor, não olha a numeração da roupa, não olha se tem dinheiro, não olha se tem status. Ele veio para os perdidos, a palavra diz. Nos aceita como nós somos. E o que é que nós fizemos? Nós viemos cheio de carrapichinho, cheio de lama, David. E qualquer coisinha que nós não nos agradamos, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Deixamos Jesus. Deixamos Jesus. Aí, às vezes vai para lá e dizer, Jesus se esqueceu de mim. Não. Jesus estava naquele barco. O propósito era atravessar. Só que a tempestade veio. E quando eles olham, o que é que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo. Pastora, à noite, eu custei a dormir à noite, o Senhor ministrando essa mensagem. Era de madrugada e eu disse, Senhor, mas por quê? Porque o que é que tu quer falar com Jesus? Estava dormindo. E o Espírito Santo ministrou o meu coração, que ali Jesus já estava preparando os seus discípulos. Ali Jesus já estava mostrando para os seus discípulos que eles tinham que ter autoridade, porque Jesus, ele ia partir, ele estava de passagem na terra, e preparando
para que nós entendêssemos que nós estamos aqui, nós não estamos vendo Jesus, mas Ele está conosco. Para nós entender que ainda que nós não enxergue Ele, mas só a presença dEle é suficiente. Mesmo dormindo, mas a presença dEle estava ali. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Aquela tempestade se levanta, e eles olham, e agora? Jesus está dormindo. Era um treinamento para eles. Aquela tempestade que estava se levantando ali, era o início do que ia acontecer lá do outro lado. Aquela tempestade, Zizo, não era nada perto do que eles iam ver acontecer do outro lado. E é isso que o Senhor quer que nós entenda. Ele quer que nós aprenda a vencer as tempestades. É isso que Ele quer que nós entenda. Não é porque Ele estava naquele barco que aquela tempestade não sobreveio. Eu estou na igreja, eu não posso passar luta. Eu sou crente, eu sou dizimista, eu prego, eu canto. Como é que eu vou passar? Jesus estava no barco para dizer para mim e para você que mesmo Ele estando, as coisas podem vir, a tempestade pode vir, porque é ali que o nome dEle vai ser glorificado. Rabachuri cantaramandei. Já havia o início de uma preparação, porque aquela tempestade ali, o que Ele ia fazer naquele lugar, o que Ele ia fazer naquele ambiente, não se compara ao que Ele fez no outro lado, naquela terra. E eles ali no barco, e a palavra vai dizer, e chegando-se a Ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E de repente Ele se levanta, e Ele repreende o vento e a fúria da água, e este cessa, e fez grande bonança. Eles se apavoram, quando eles vejam aquilo ali, mesmo com Jesus, os discípulos se apavoram. Eles andavam com Jesus, eles viram quantos e quantos milagres, todo momento, queridos, mas eles se apavoraram. E isso acontece todos os dias, diante das dificuldades. Hoje acontece esse pavor, acontece esse medo. Só que o que Jesus faz? Ele usa o que Deus lhe deu. E o que Deus deu para Ele, Ele deu para mim e para você também. E aqui eu estou dizendo entrar, passar para o outro lado e usar. Porque não adianta eu entrar na casa do Senhor, porque não adianta eu aceitar Jesus e ficar parado e não mudar de vida. Porque não adianta eu entrar e não fazer nada para mudar. Não, eu tenho que entrar, mas eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar. E no meio desta caminhada, eu vou me deparar com situações que eu preciso usar aquilo que Ele me deu. O que Jesus fez? Ele usou a autoridade que lhe foi dada. Ele usou a autoridade, a palavra vai dizer que Ele repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e fez grande abundância. E aí Jesus vem e pergunta: onde está a fé de vocês? Que fé é esta? Muitas vezes Deus prova a nossa fé por meio de tempestade e de ventos fortes. Muitas vezes. Que fé é essa? Por que Ele diz isso? Porque a palavra diz que se nós crescêssemos no Senhor, nós iríamos fazer coisas maiores do que Ele. Porque a palavra diz que Ele nos delegou a autoridade para pisar em escorpiões e serpentes e em todo o poder das trevas. Então o segredo é entrar no barco,
mas prosseguir e usar aquilo que nós estamos recebendo todo dia. Que foi o que Jesus fez, Ele usou de autoridade. E aquilo ali, queridos, fez com que aqueles discípulos se maravilhassem. A palavra diz que eles ficaram maravilhados, e eles diziam uns aos outros: quem é este? Que homem é esse? Que até os ventos, as águas lhe obedecem. Que autoridade é essa? A palavra diz que eles se maravilharam com tudo o que Jesus fez. Só que eles nem imaginavam o que esperava do outro lado. Só que eles nem imaginavam que aquilo tudo que eles estavam fazendo ali, que estava acontecendo, já era um treinamento para o outro lado. Porque quando o propósito é grande, porque quando o chamado é grande, as tempestades, os levantes são grandes. Porque com certeza os demônios também queriam paralisar essa embarcação. Muitas vezes o inimigo quer paralisar a embarcação do Senhor, para que eles não venham ser derrotados. Porque era ali naquela embarcação que ia chegar naquele lugar a solução para aquele problema. Estava ali a solução do problema daquele endemoniado. Estava ali naquela embarcação algo que ia fazer com que aquele homem que estava aprisionado há tanto tempo, que nada segurava, ia fazer com que ele fosse livre. E o que o Senhor quer que eu e você entenda, que as tempestades da nossa vida, elas não vêm para nos paralisar, não. As tempestades da nossa vida, querido, elas não vêm para nos colocar dúvida, não. Elas não vêm para nos fazer desistir, não. Eu vou voltar para trás, porque o meu barco não vai suportar. Não, existe algo lá do outro lado, mas o meu barco não vai passar por aqui. O vento está muito forte, as ondas estão levantando, eu vou perecer. Muitos voltam para trás. Muitos desistem de chegar do outro lado. Muitos se esquecem que a vitória está do outro lado. Quando nós vamos olhar para a história de Moisés, nós vimos isso. Os discípulos e Jesus, primeiro tinham que atravessar, entrar num barco e sair, entrar num barco, atravessar para o outro lado da margem, para libertar um homem que estava preso. E Josué e Moisés teve que sair de um palácio onde estava tudo calmo, onde tudo era bom, onde foi criado com todas as regalias, aonde foi para um deserto, foi preparado 40 anos, e ele volta para libertar um povo cativo. Mas ele também tinha que passar para o outro lado. Eu vejo uma diferença quando o Senhor estava me dando essa mensagem. Os discípulos e Jesus estavam indo de encontro ao inimigo, passando uma tempestade para ir de encontro libertar o inimigo. E Moisés era diferente. Moisés libertou o seu povo, e ele tinha que passar para o outro lado, porque o inimigo vinha atrás dele. E não tinha mais volta. Não tinha como olhar para trás e dizer: eu não vou. O mar estava na frente. Aquele mar na frente e o inimigo de atrás. E agora? O que Moisés fez? Ele usou o quê? Ele usou. O Senhor disse: pega e toca no mar.
E o que é que Deus faz? Deus abre o mar para ele passar. É assim que Deus faz, é assim que Jesus faz com aquele que ele escolhe, que ele chama para libertar os cativos. Ele chamou eu e você para libertar cativos, ele chamou eu e você para dar vista aos cegos, ele chamou eu e você para ganhar almas, tirar as almas das mãos de Satanás. Imagina, queridos, nós não vamos nem muito longe. Nós não vamos comparar com o mar. Não vamos comparar com o mar, não vamos comparar com o exército de Faraó atrás de nós. Vamos nos comparar com um cachorro bem bravo. Vamos pensar lá em 3 pitbull atrás de nós. Misericórdia. Mas pense nisso. E você corre quando você chega àquele paredão. E não tem para onde correr. É para frente ou para frente. Foi assim com Moisés. Mas quando Deus chama, Ele não desampara. Deus abre aquele mar. E Deus permite os seus escolhidos passar. Porque quando Deus tem propósito, Deus dá direção. Porque quando Deus tem propósito, Deus dá livramento. Quando Deus tem propósito, Deus dá estratégia. Aquele mar se abre e aquele povo passa a pé enxuto. E continua sendo perseguido, pastora, por aquele exército não. O Senhor permite aquele exército entrar. O Senhor permite aquele exército ir atrás. Mas a glória dele se manifesta. Ele fecha aquele mar, aonde aquele povo do inimigo ele perece. Mas ele usou sua fé, ele usou a sua autoridade, ele foi obediente a um segredo: entrar, atravessar em obediência. Se a ordem é passe para outro lado, é passe para outro lado. Se a ordem é esta, avance. Se a ordem é essa, tu está preparado. Eu preciso de ti para pregar, eu preciso de ti para louvar, eu preciso que tu vá evangelizar naquela casa, eu preciso é de ti. Querido, vai entendendo que existe um Deus que está na tua frente. Então muitas vezes a tempestade ela vem para quê? Para nos paralisar. Aquela embarcação estava levando a solução para aquele homem aprisionado. Amados, o texto vai dizer, passando para a parte do Gadareno, lá no 28, e quando esse homem, ele viu Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Peço que te não me atormente. Ele conhecia Jesus. Os demônios se dobravam diante de Jesus. E a palavra continua dizendo: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebentava e guardava-no preso com grilhões e as cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para o deserto. Então, a tempestade era por isso, para que aqueles demônios não fossem destruídos. A palavra diz que operando Deus, ninguém pode impedir. E onde o barco que Jesus está, não há desistência. O barco que Jesus está, não há desistência. Às vezes os demônios trabalham para nós desistir, mas quando você entende que você está com Jesus no barco, você não pode voltar atrás. E a palavra ela vai dizer o quê? Que Jesus vai dizer no 30, e perguntou-lhe dizendo: qual é o teu nome? Jesus chega para aquele homem e diz assim: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, porque tenho muitos demônios que entraram em mim. E rogavam-lhes que não lhe mandasse para o abismo.
O demônio dizia para Jesus: não me manda para o abismo. E ali havia, eu sei que vocês já conhecem essa passagem, uma manada de porcos. E ele disse: não me manda para o abismo, me manda ir para aqueles porcos. E foi isso que Jesus fez. E Jesus deu uma ordem. E andavam ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E Jesus concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e se afogou. Olha o que os discípulos presenciaram. Aqueles que disseram: que homem é esse, que até a tempestade obedece. Quando o demônio viu, disse: o que tu quer comigo? Prostrou rogando: não manda sair, não manda para o abismo. O que Jesus quer falar comigo e com você? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não existe problema, tamanho de problema para o Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas Ele trouxe você aqui. Se tem alguém que está nos assistindo essa noite para dizer para nós que para Jesus não existe tamanho de problema, que para Jesus não existe limitação, para Jesus existe obediência, existe autoridade, existe dependência, existe fé. O que nós vimos aqui? Nós precisamos entrar no barco com Jesus e prosseguir. Nós precisamos perseverar, mesmo que tudo diga que não. A mensagem do Senhor para mim e para você é: não existe outro lugar que nós podemos correr. A mensagem do Senhor para mim e para você: não existe outro jeito, o jeito é com Jesus. O barco que Jesus está não afunda, ainda que balance, ainda que entre água, mas não vai afundar. O recado do Senhor para mim e para você é: não desista, prossiga, persevere. Pastora, tudo está dizendo que não. Pastora, as portas todas se fecharam. Não existe nada favorável a mim. Mas a resposta do Senhor é: ainda existem níveis para ser conquistado. Mas a resposta do Senhor é: ainda existe caminho para ser trilhado. A resposta do Senhor é: a tua bênção está do outro lado. A resposta do Senhor é: eu preciso ver o tamanho da tua força, eu preciso ver o tamanho da tua fé, eu preciso ver o tamanho da tua perseverança. A resposta do Senhor é: eu preciso avaliar como que você vai receber aquilo que eu tenho do outro lado. A resposta do Senhor é: eu preciso avaliar como é que você vai se deparar com uma situação quando chegar do outro lado. Porque o que eu falo é o seguinte, queridos: se nós não puder suportar o pouco, Ele não pode nos dar o grande. Se nós não souber resolver o pequeno, Ele não pode dar coisas maiores para nós, queridos. Se nós não suportar uma tempestade que se levanta, como é que nós queremos assumir um compromisso maior? Subir de nível, pregar a palavra, querer ser um pastor, querer ser um levita. Isso é entrar no barco com Jesus. Esse é o convite do Senhor. A seara é grande, os ceifeiros são pouco. O convite do Senhor, Davi, é: entre nesse barco. Entre nesse barco, vamos para o outro lado, que lá tem vidas precisando. O
convite do Senhor para a noiva dele é: entre nesse barco, que lá do outro lado tem vidas chorando, tem vidas que precisam de nós. Esse é o convite do Senhor. Está difícil, mas há níveis a ser conquistado, há algo novo do outro lado, há novidade de vida do outro lado, há uma autoridade que foi dada para mim e para você, para ser usada, que é lá do outro lado. Não é sentadinho na cadeira, murmurando de braço cruzado, dizendo eu vou morrer, dizendo acabou tudo, dizendo eu não acredito mais em ninguém. Não, é caminhando, não é na desistência, é na perseverança. É conquistando. Aquele povo, ele tinha uma terra para ser conquistada, era onde? Era do outro lado. Porém, eles passaram para o outro lado, mas continuaram murmurando, mas continuaram querendo as coisas lá de trás. Entraram, passaram, mas não usaram, não desfrutaram. Estavam ali comendo um maná novo todo dia, mas não estavam desfrutando. E para encerrar, nós precisamos entender a autoridade essa que tem poder para libertar. Quando nós entramos, quando nós passamos para o outro lado, quando nós usamos o que Ele deu, nós adquirimos uma autoridade que tem poder para libertar gadarenos. O Senhor agora sim. E se nós continuarmos lendo o texto, o que Jesus fez depois disso aqui? Eles entraram no barco, eles passaram por outro lado, enfrentaram a tempestade, lá se depararam com aquele endemoniado, ele foi lá, a palavra diz que ele orou, aquele homem foi livre, foi liberto, e Jesus, ele pega e prossegue, porque Jesus, o ministério pode subir, porque Jesus caminhava, porque Jesus amava, o propósito dele era esse. E a palavra vai dizer o quê? Que ele vai, e ele vai fazer o quê? Agora ele vai curar a filhinha de Jairo. Não parou por ali. Aquela decisão de entrar e atravessar, ela leva ele a libertar aquele gadareno. E agora ele vai. E ele indo, vem Jairo. Preguei aqui, quarta-feira ainda falei sobre isso. Pedindo para ir curar a filha dele que estava enferma. Ao ir para curar a filhinha dele que estava enferma, ele encontra uma mulher que estava morrendo, né? Filha de Jairo. Ele encontra uma mulher que estava enferma. A autoridade, não só para libertar o gadareno, mas depois daquela tempestade, ele curou uma mulher que havia de 12 anos, enferma, com uma hemorragia. Depois de passar por aquela tempestade que queria paralisá-los, ele entrou na casa da menina, da filha de Jairo, que vai dizer aqui no versículo 52, e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe na mão, chamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. Então, queridos, é isso que o Senhor quer que nós entendamos, que há um segredo para que essa autoridade ela seja manifesta. Há um segredo para que haja cura.
para que haja libertação, para que haja ressurreição. Entrar, prosseguir, passar de nível, resistir à tempestade e usar aquilo que Deus deu. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Talvez você está tão cansado, talvez você entrou nesse barco, mas você tem se deparado com tantas tempestades. Talvez você tenha se deparado com tantos levantes do inimigo. Talvez você tenha se deparado com tantas frustrações, com tantas situações, e você não tem entendido. A voz do Senhor para mim e para você é: existem níveis maiores, meu Deus. Existem níveis maiores. Existem níveis de autoridade, existem níveis de ousadia, existem níveis a ser conquistados, que nós só podemos conseguir se nós entender que nós precisamos avançar. Feche os seus olhos, erga as suas mãos e comece a adorar o Senhor essa noite. Adore a Ele essa noite, adore a Ele. Adore a Ele, Ele está aqui. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes Diga. Feche os seus olhos, esqueça que tem alguém do seu lado. Se entregue ao Senhor, peça para Ele refazer você. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Isso, decida, tome essa decisão, saia do raso. Te busco como a que preciso. Saia do raso, existe mais, existe mais. Quebra-me quantas Existe mais para você acessar. Decida sair do raso, decida avançar. Me refaz. Me refaz. Quem sabe tem algo que precisa ser movido em Me você. refaz. Peça pro oleiro, ele está aqui, o oleiro está aqui, querido. Me ensina a Ele está ser aqui, diga como pra ele. tu és, Jesus. Não fale da boca para fora, não fale, diga para ele refazer você. Me refaz. Vem, meu amado, vem nos refazer de novo. Me refaz. Nos ensina a ser, Senhor. Me refaz. Nos ensina a ser como tu és, Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que doa, Ainda que doa, quero ser
moldado. Libera cura, Jesus. Ainda que doa, quero ser curado. Libera cura onde tem um coração aberto, Jesus. Poder, eu largo meu eu Aonde para tem um ser coração transformado. aberto, Jesus, libera Ainda cura. que doa, quero ser moldado. Aonde Ainda tem que um doa, coração quero ser sensível, curado. toca, Jesus. Vai gerando marcas que Toca, teve o Espírito poder. Santo. Eu largo meu eu. Toca, Espírito Me Santo. refaz. Toca, Espírito Santo. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. E ainda que doa, quero ser moldado. E ainda que doa, quero ser curado. Vai gerando marcas que teve poder. Eu largo meu eu para ser transformado. E ainda que doa, e ainda que doa, gerando marcas que teve o poder. Eu largo meu eu. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, livrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura. És poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus.
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare esse nome. Sobre a escuridão, Declare. Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Clame. clame o santo nome, Jesus. Porque esse nome Ele é poderoso, esse nome é Declare cura. pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare mais uma vez, teu nome é cura. Teu nome é cura. Receba cura. É poderoso. Receba cura. Teu nome Seja é vida. livre daquilo que te aprisiona no passado. Destrói Receba força para prosseguir. Dissipa as Receba autoridade vem incendiar. para dar continuidade àquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Receba. Seja envolvido pela presença do Pai. Aonde você está, seja envolvido pela Teu presença. nome é vida. Seja envolvido, sinta. Sinta a presença dEle onde você está, sinta. Dissipa as trevas, Sinta essa presença. incendiar. Meu Deus, Ele está aqui essa noite. Teu nome Ele quer te envolver. é cura, Ele quer te envolver, se entregue a Ele, se entregue. teu nome Meu é Deus. vida. Que você sinta o que eu estou sentindo aqui. Oh, Destrói Espírito Santo. cadeias, dissipa Sinta. as trevas, vem Sinta. incendiar. Meu Deus, incendeia, Jesus. Teu nome Meu é Deus, cura, é poderoso. Receba o toque dEle, receba. Teu nome é vida. Receba o toque dEle. Em nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Existe alguém nessa casa que ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus. Existe alguém que ainda não entendeu que há um chamado do Mestre para passar para o outro lado da mágica. Quem sabe você ainda não entendeu que existe algo no outro lado. Quem sabe você está há tantos anos parado no mesmo lugar. Talvez você já ouviu palavras dizendo que Deus tem mais para você, e Deus tem algo para cumprir na sua vida. Mas a palavra é entrar com Jesus. Você entendeu, mas você não deu um passo, e você hoje quer dar um passo para aceitar Jesus. Tem alguém nesta casa que quer fazer isso? Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e você quer entregar a sua vida para Ele hoje? Você erga a sua mão aonde você está.
Você que não entregou a sua vida para Jesus, e você quer fazer isso. Se tem alguém nessa casa, erga sua mão onde você está. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero ser tocado por Ele. Eu quero ter força para prosseguir. Eu já entreguei, mas eu estou cansado. Erga sua mão e repita comigo: Senhor Jesus. Erga sua mão, toda a igreja. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui e eu quero prosseguir contigo nesse barco. Ainda que haja tempestade, ainda que haja vendavais, mas eu não vou temer. Eu vou usar da autoridade que me foi delegada, e eu vou prosseguir rumo ao teu chamado, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Ele essa noite. Glória! Em nome de Jesus, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Aleluia, amém, queridos. Quantos entenderam a mensagem? Bote em prática. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém, glória a Deus. Que esta palavra, ela vai embora no nosso coração. O Senhor não nos chamou para desistência. O Senhor nos chamou para completar o que está do outro lado. Se você não está conseguindo alcançar o seu propósito, talvez você ainda não chegou do outro lado. Mas não tema, o Senhor é contigo, Ele é comigo. E lá do outro lado tem alguém esperando para ser curado. Liberto, Giza. Ressuscitado como a filhinha de Lázaro. Pastora, nós não temos poder para ressuscitar morto. Nós temos poder para ressuscitar a fé de muita gente, com o nosso testemunho. Agora, se nós parar, o Senhor nos chamar e nós desistir, nós não vamos ressuscitar a fé de ninguém. Nós vamos mostrar que talvez o lugar que nós estamos não está nos dando tanta coragem como nós deveríamos ter. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para os nossos lares abençoados. Quarta-feira nós temos culto aqui às 20 horas. Aos nossos visitantes de hoje, que Deus abençoe. A irmã da Júcia está aqui. Que Deus abençoe, é um prazer te receber. Todos que aqui vieram, que possam voltar para os seus lares. Estenda as mãos em direção à casa. Quero agradecer a todos os diáconos que trabalharam hoje. Quero agradecer a todos aqueles que trabalharam na mídia, o nosso ministério de louvor, o nosso ministério da escolinha. Todos aqueles que trabalham para que esse culto aconteça. A recompensa vem do Senhor. Os intercessores, tudo que tem semeado nesta casa, que venham colher uma abundância. Pai, aqui estamos nos despedindo da tua casa, mas não da tua presença. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo por esta palavra e te pedindo que nós venhamos colocar ela em prática, Senhor, entendendo que é necessário essas atitudes para que o propósito se cumpra. Por isso, Senhor, nós clamamos para que todas as tempestades que se levantarem, nós venhamos vencê-las, Senhor, através da autoridade que tu nos delegou. Clamamos para que ao entrar no nosso lar, a tua presença invada aquele lugar, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, tenha poder para trazer contenda, desânimo, cansaço. Que haja um renovo espiritual, Pai, ao nós sairmos da tua casa, porque a tua presença irá conosco. Nós declaramos uma semana abençoada, guardada e protegida.
Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor essa noite? Glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga para ele: você foi abençoado em nome de Jesus.